Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso Diário Nordestino. Então, gente, bora para a missa. E aí eu vou trazer aqui hoje no vídeo, vai ser a homilia com o Padre Gonçalo, que ele faz muito bem, perfeitamente. Então fica aí no vídeo, já deixa aquele like. E bora para a missa. Vai o mais Joelma, gente. José hoje não vai, porque ele não tá muito bem. Ó, Joelma lá. É minha motorista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos com toda a Igreja a festa de São Lourenço, diácono e mártir, grande testemunha da fé que agora estamos celebrando e que com ele professamos. Irmãos e irmãs, para celebrarmos com dignidade esta Santa Missa, peçamos perdão a Deus de todos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aquele que se segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a festa de São Lourenço, diácono e mártir da nossa fé. O que é um diácono? Eu sou diácono. O diácono é o que nós chamamos de o primeiro grau do sacramento da ordem. Dos 7 sacramentos, nós temos um chamado ordem, e esse sacramento da ordem, ele está dividido em 3 graus. Ou ele se dá, melhor dizendo, não está dividido, mas ele se dá em 3 graus. O primeiro grau da ordem é o diaconato. O diácono
O segundo grau da ordem é o presbiterado. O presbítero, o padre, como eu aqui. O terceiro grau da ordem é o episcopado, ou seja, os bispos. Eu, como disse, eu fui ordenado primeiro diácono, como todos os padres. Primeiro nós somos ordenados diáconos, ficamos algum tempo nesse serviço para depois sermos ordenados padres. A palavra diácono significa servidor. Diácono é aquele que serve. Na liturgia, na celebração, para a gente saber quem é um diácono, por exemplo, basta olhar a posição da estola, que é essa paramento que eu estou usando, vermelho. A minha estola cai sobre o meu pescoço, porque eu sou padre. Os diáconos usam a estola atravessada de lado, de um ombro, de lado, para simbolizar o serviço que eles realizam. Os diáconos podem celebrar batizados e casamentos. Existem 2 modos do diaconato na nossa igreja. O primeiro é o diácono transitório, ou seja, é todo diácono que vai ser padre. Somos transitório porque a gente é ordenado diácono, já sabendo, com a graça de Deus, tudo dando certo, que a gente vai ser padre. Hoje tem, se não me engano, hoje faz 15 dias que Dom Vicente ordenou 2 diáconos da nossa igreja, aqui na nossa diocese. Com a graça de Deus, tudo dando certo, esses 2 diáconos, daqui mais um tempo, serão padres. Existe também na nossa igreja os diáconos permanentes, que são aqueles, como o nome está dizendo, que vão permanecer como diáconos a vida inteira, nunca serão padres. São homens casados ou solteiros que a igreja escolhe, que a igreja acolhe e dá a estes homens esse diaconato, o diaconato permanente. Eles são diáconos, como todos os outros, mas não exercerão o ministério do presbiterato, não serão padres, mas irão servir a igreja como diáconos. Essa experiência dos diáconos permanentes nós não temos ainda aqui na nossa diocese, mas algumas dioceses próximas a nós, ou na própria televisão, nas missas que vocês assistem, vocês podem ver alguns senhores como diáconos. Além de diácono, servidor, São Lourenço também é mártir. Por isso eu estou usando vermelho, que é para lembrar o sangue derramado. O que é um mártir? O mártir é uma pessoa fiel a Deus, fiel à fé até o fim. Os mártires foram e são aquelas pessoas que foram perseguidas por causa da fé e tinham que fazer uma escolha: ou morre ou abandona a fé, abandona Jesus Cristo. E são mártires justamente porque eles preferiram morrer do que negar a Jesus, do que abandonar a fé. E São Lourenço, então, é esse diácono, servidor, e também este mártir, fiel testemunha de Cristo até o fim. Não negou Jesus, mesmo lhe custando a própria vida. E hoje nós temos esses 2 modelos neste grande homem: o serviço e o testemunho da fé. Esse serviço que se faz pelo amor e a generosidade, que, é claro, é o grande testemunho que o mundo necessita ver em cada um de nós, cristãos de hoje. E quando as leituras bíblicas que nós acabamos de escutar, por causa da festa de São Lourenço, nos chama a atenção justamente para esta generosidade
para esta entrega, para esta gratuidade no amor, no serviço que cada um de nós, pelo batismo, somos chamados a oferecer à igreja e à sociedade. No Evangelho, também São Paulo, na primeira leitura, nos traz um segredo da vida muito interessante. Jesus disse que quem se apega à sua vida, perde-a. São Paulo disse que quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá com largueza. Jesus e São Paulo nos deixam, portanto, entender que a generosidade, a gratuidade, o verdadeiro amor, passa pela capacidade de não nos apegarmos. O segredo da vida é a gente entender que nada é nosso. Tudo é de Deus. Nós só somos administradores. Nem mesmo a nossa própria vida é nossa. Ela também pertence a Deus. E se a gente entende que é um gesto egoísta de nos apegar, de segurar, adoece e mata, a gente vai compreender então tantas dificuldades que a gente tem nessa vida, porque a gente não entendeu ainda que a vida ela é esse deixar ir constantemente. Nada é fixo, não dá para segurar, porque tudo passa, só Deus permanece. E o caminho da vida, portanto, quer na comunidade cristã, quer na vida de família, nos relacionamentos, nos trabalhos, é a gente entender que a gente nunca vai ter sempre tudo ou nada aqui nesse mundo. Aqui a gente não tem nada. A gente não possui nada. E a grande loucura é a gente querer grudar nas pessoas, grudar no dinheiro, grudar nas posses, nos bens materiais, grudar na própria vida. Quem se apegar à sua vida, perde. E veja que as pessoas hoje estão tão seguras, tão grudadas na vida, que hoje ninguém mais fala do morrer, que é a única coisa natural depois de nascer. As pessoas estão tão apegadas à vida que elas perderam o sentido, e eu estou falando das pessoas cristãs. As pessoas cristãs, que é claro, das pessoas cristãs, espera-se, como professamos no creio, que elas creem na ressurreição. Portanto, nós cristãos cremos que a vida não acaba no túmulo, que a vida não acaba na morte, que aqui nós todos só estamos de passagem. Mas se a gente olhar a realidade, as pessoas estão achando que elas vão ficar aqui a vida inteira. Elas estão se apegando demais a isso. Já se apegaram, não é? Elas não querem soltar por nada. O conforto, o prazer, a vitória, o poder, as riquezas prenderam, fascinaram o ser humano de tal maneira que o ser humano hoje, entre aspas, não sabe perder. Mas que na verdade não perde, porque não dá para perder o que você não tem. E veja que as pessoas estão tão apegadas que até nós cristãos, diante do mistério da morte, quando a gente precisa dar a Deus o que é de Deus, os nossos parentes, os nossos amigos, qual é a expressão que vocês mais gostam de usar? Perdi. Ah, padre, quando eu perdi meu filho, quando eu perdi minha mãe. Perdeu o que se você nunca teve? Nunca foi seu. Não dá para perder o que não é meu. Se o bispo me transferir, aí lá na frente eu vou dizer: ah, eu perdi a paróquia de Vitiara. Perdi porque se não era minha, nunca foi minha. Eu só sou cuidador, mas não me pertence. A minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, minha amiga, eu não os perdi.
E ainda mais para Deus, ninguém perde nada para Deus. Pelo contrário, em Deus a gente só ganha. Então essa ideia que a gente usa, quando eu perdi, por quê? Porque a gente grudou, a gente achou que aquela pessoa era nossa posse, era nosso direito, é meu carro, minha casa, meu dinheiro. Por que é tão difícil para muitos católicos devolverem o dízimo? Porque eles são apegados demais. Não é porque não tem dinheiro, porque dízimo não é questão de dinheiro, dízimo é uma questão de desapego, de fidelidade amorosa a Deus. Não existe essa ideia de que eu não devolvo meu dízimo porque eu não tenho dinheiro. É mentira. Uma pessoa fiel a Deus, se ela ganhar R$5 no mês, ela vai devolver o dízimo dos R$5 dela, mesmo que seja 5 centavos. Porque não é a questão do dinheiro, é a questão do apego. E aí se esquece de como São Paulo termina a primeira leitura de hoje. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. É Deus quem tudo nos dá. O que nós estamos aqui, foi Deus que nos deu esta graça. É Deus que faz. Quem somos nós para controlar o tempo, o sol, a chuva? Quem somos nós para controlar a nossa própria respiração? Só que infelizmente as pessoas elas vão grudando, elas só querem ajuntar. E aí sabe o que acontece com quem ajunta demais? Morre sufocado, porque elas se sufocam, porque elas querem tudo, querem todas as pessoas juntas, todos os dinheiros, toda a fama, todo aplauso, tudo vai trazendo para si. E aí elas morrem sufocadas, apertadas ali. Quando na verdade o gesto da generosidade, da partilha, da doação, é assim que a nossa vida tem sentido. Reparem, sem querer fazer julgamento nenhum, mas reparem em alguns casos, a maioria das doenças que hoje estão tão famosas no nosso tempo, é porque as pessoas elas não sabem o que elas querem da vida, elas não têm um propósito, e o propósito da vida é a doação, é essa questão de entregar-se uns aos outros, do cuidar uns dos outros. E veja que a gente hoje é uma sociedade em que cada um tem que cuidar de si mesmo. E em um tempo em que se fala tanto de cuidado do corpo, é um tempo em que a gente mais vê o corpo adoecendo. Hoje o grande discurso é esse: cuidar do corpo, cuidar de si mesmo. E parece que quanto mais se faz esse discurso do cuidar de si mesmo, do cuidar do corpo, mais as pessoas estão adoecendo, porque elas se esqueceram que o cuidar do corpo, que é muito importante, a gente não pode deixar, mas ele só encontra sentido quando esse cuidado é para eu cuidar dos outros. O que Deus me deu não é para mim mesmo, é para os meus irmãos. A doação é essa capacidade de entender que o que eu tenho não é para ficar preso em mim, mas é para que os meus irmãos possam crescer, possam ser acolhidos, possam ser iluminados, abrir as mãos, partilhar da vida. É esse sentido. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna de Jesus. O sentido, portanto, é esse. Se a gente cuida uns dos outros, se a gente de fato age verdadeiramente por amor, se a gente entende que o nosso gesto é de servir sem esperar nada em troca, a vida toma outro sentido.
A vida encontra sentido. Mas infelizmente hoje nós estamos movidos na base do interesse, do toma lá da cá. Muita gente, por que as pessoas devolvem, algumas pessoas devolvem o dízimo? Para Deus não castigar, ou então para elas tirarem lá na frente, quando precisarem, o desconto na igreja. Quantas e quantas vezes as pessoas vão marcar um batizado, um casamento, aí a primeira coisa que elas me dizem: ô padre, quanto é? Aí, antes do padre responder, mas eu sou dizimista, viu? Como se o dízimo fosse uma imposição para a igreja. Ela não entende uma coisa, que é justamente porque as pessoas ainda não são dizimistas, é que se precisa ter taxas. Porque se todos fossem dizimistas, generosos e verdadeiros, não teríamos taxas na igreja, não. Não precisaria estar pedindo uma taxa disso, uma taxa daquilo, não precisaria. Mas as pessoas grudam, dão, mas dão presa, como diz São Paulo, elas dão com pesar e com constrangimento, aí a coisa não vai, aí não vai fluir. É para dar como decidiu o seu coração, sem pesar e sem constrangimento, gratuitamente. Isso faz uma diferença enorme nos relacionamentos. Por que hoje a gente vê tanta dificuldade nos namoros e nos casamentos? É porque todo mundo só quer receber amor, todo mundo só quer receber atenção, e já faz isso na intenção de receber. Eu vou amar esse homem para ele me amar. A função não é essa. O amor é justamente isso. O amor não é, como dizem para nós aí fora, mas o amor é uma estrada, uma ponte de mão dupla. Eu te amo para você me amar. Isso não é amor. Isso é interesse, isso é contrato. Isso é contrato. E nós todos fomos ensinados assim. Quando a gente quer ganhar alguma coisa da mãe da gente, quando a gente é criança, a gente passa a semana inteira atentando a mãe da gente. Mas aí quando chega no final de semana que a gente quer jogar bola, quer ir numa festa, quer sair, a gente começa a adular a mãe da gente. Ou seja, isso não é amor, isso é uma troca. Relacionamento não é assim. O amor é um dom gratuito. Eu te amo e ponto final. Eu não preciso que você me ame, eu não preciso que você me ame. Não. Por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Inimigo ama a gente? Não. Ou seja, eu vou amar alguém que não me ama. Esse é o verdadeiro amor. E amor com amor se paga. Quando o amor é gratuito, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se o amor é verdadeiro, vai gerar amor verdadeiro também. Mas enquanto a gente ficar nesse negócio de eu vou cuidar aqui para depois ser cuidado ali, isso não vale bem. A generosidade é esse dom gratuito. É como os nossos antigos nos ensinaram: fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a grande verdade. A generosidade, isso é o sentido da vida. Quando eu começo a amar as pessoas sem esperar que elas me amem, quando eu começo a ajudar as pessoas sem esperar que elas me agradeçam, então eu entendi o sentido da vida. E não tenho dúvidas, a vida fica melhor, mais saborosa, mais feliz. A generosidade é isso, o amor é isso. Peçamos a graça a Deus, por intercessão de São Lourenço, para que todos nós, tendo o amor de Deus dentro de nós, saibamos generosa e gratuitamente, sem esperar nada em troca, partilharmos deste amor uns com os outros. Senhor, alimentados com vossos dons sagrados, nós os pedimos humildemente que, ao prestarmos o devido culto na festa de São Lourenço, sintamos crescer em nós os frutos da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossas vidas. A Santa Missa terminou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.